Isabel Mega, começando contigo, a gente já viu o que disse o governo por parte da reação. Mas e a ação? O que exatamente pretendem fazer? O que está posto à mesa daqui para frente? Bel, bom dia. Oi, Elisa. Bom dia a você, Clarissa, quem está com a gente aqui nessa quarta de live CNN. Elisa, uma das ações estudadas pelo Palácio do Planalto é você adotar algum tipo de medida de reciprocidade nessa área de vistos. Então, poderia ser algo direcionado a vistos americanos. Isso ainda está sendo estudado, avaliado, porque o governo, ainda que tenha marcado posição nessa nota que o Pedro Moreira acabou de trazer para a gente o conteúdo, o governo também adota uma cautela e essa é uma palavra-chave para a gente entender como que se dá a nossa relação com os americanos. Mas qual que é o argumento que aparece por trás? O argumento de que os Estados Unidos já revogaram pelo menos 16 vistos de autoridades brasileiras. E aqui você tem que lembrar aquele contexto de revogação do visto de Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo Tribunal Federal, aliados de Moraes, membros do Poder Executivo, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Então, é uma lista de pelo menos 16 nomes. O argumento é que, do outro lado, o Brasil só revogou, só impediu que fosse realizado o visto de 2 pessoas do governo norte-americano. São aqueles 2 enviados que seriam ligados ao Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, e que, segundo fontes do governo brasileiro, viriam ao Brasil com o intuito de fazer ataques ao nosso sistema eleitoral. Então, o que o Brasil fez diante dessa percepção foi lá e barrou o visto. Então, você tem um placar de 16-2 que torna as coisas muito desiguais e como os Estados Unidos estão escalando a coisa em um nível que é visto como de chantagem por fontes da diplomacia brasileira, o Brasil começa a estudar outras possibilidades em relação a isso. O Brasil não foi comunicado oficialmente sobre a revogação do visto da embaixadora Maria Tereza Viotti. Essa comunicação se deu através da imprensa, então nada de formalidades para que o Brasil tomasse conhecimento sobre o que está acontecendo. O Brasil também estranhou muito os trâmites alegados em relação à situação da indicação do embaixador Daniel Pérez, que foi anunciado pelo governo Donald Trump, mas também nesse caso o Brasil ficou sabendo através da imprensa qual que é o rito previsto em casos desse tipo. É uma consulta do país que vai enviar esse embaixador ao país que vai recebê-lo. Eles vão lá e dizem, olha, a gente quer indicar o Daniel Pérez, tudo bem para vocês? Só que isso não foi feito. O Brasil ficou sabendo quando eles já estavam no passo seguinte, com o anúncio propriamente dito. E aí, o passo seguinte é a concessão do agrimã pelo Senado americano, o que também não aconteceu. Então, conversando com fontes da diplomacia brasileira, o que eles alegam é que como é que o Brasil vai dar algum tipo de palavra final sobre o Daniel Pérez, indicado, é um deputado republicano indicado pelo governo Donald Trump para ser embaixador no Brasil, sendo que, primeiro, não foi consultado antes, segundo, ainda não estamos nessa fase de avanço do agrimã, que é justamente essa autorização, esse pedido que é enviado de um país para outro, mas que não passou pelo Senado americano. Então é daí que o governo brasileiro coloca isso manifestado na nota, inclusive, de que vê mais uma ação de interferência eleitoral. A nota do Palácio do Planalto, e é uma nota com um teor bastante político, não é uma nota assinada pelo Palácio do Itamaraty, mas sim pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, é uma nota que direciona esses posicionamentos do governo brasileiro e foi, inclusive, aprovada previamente pelo presidente Lula antes de ser publicada. Então, ali, eles dão os direcionamentos. O que vai acontecer com a embaixadora? Segundo fontes que eu ouvi, ela vai ficar nos Estados Unidos. Ela, mesmo sem o visto, poderia, a rigor, ficar por lá. Agora, ela pode ter problemas se ela precisar sair dos Estados Unidos e voltar se essa situação permanecer. Então, isso é outra informação importante. E sobre o embaixador anunciado pelos Estados Unidos para vir ao Brasil, também não tem qualquer perspectiva de que haja algum avanço nessa negociação. Isso antes do
período eleitoral. Então, é mais um assunto na nossa relação com os Estados Unidos, assim como foi com a negociação comercial do tarifaço, que vai ser adiado para depois das eleições. Isso também casa muito com uma percepção do governo brasileiro de que a gestão Donald Trump fica em compasso de espera para saber quem vai vencer a eleição presidencial no Brasil, para depois sentar para negociar esses pontos que vão das questões comerciais às questões eventualmente diplomáticas depois do cenário eleitoral. Algumas fontes pontuam o seguinte aqui para concluir, Elisa: Donald Trump não costuma gostar de estar do lado derrotado. Então, a depender do que acontecer no cenário eleitoral, ele pode sim sentar para negociar e ter algum tipo de atenuante, mas tem muito chão até que essas conversas voltem a acontecer de uma maneira mais diplomática. Pois é, e essas pessoas, essas figuras que acabam se tornando presidentes de suas repúblicas, geralmente são, assim, pessoas muito competitivas, que perder algo é algo muito ruim, né? E cada um lida de uma maneira. A história vai mostrando pra gente como é que cada um lida com essas questões, até de não aceitar resultado eleitoral e depois colocar a culpa em urnas.